queridos alunos e alunas, voltamos aqui hoje para a aula 2. O tema da nossa aula 2 é ler, interpretar e compreender textos literários e científicos. Tá vendo? Na aula 1 a gente falou sobre a importância da pesquisa, a gente viu que a pesquisa está aliada à leitura e nessa aula agora a gente vai falar um pouquinho, aprofundar um pouquinho mais sobre a questão da leitura, ok? Pessoal, gostaria que vocês pensassem aí, você gosta de ler? Parece que a leitura às vezes está perdendo um pouco do espaço, né? Porque a gente tem tantas formas de distração e tantas outras mídias e tudo mais nos rodeando que parece que a leitura vai perdendo um pouquinho o seu espaço, né? Mas é importante a gente pensar isso. A gente gosta de ler? E que tipo de livro que a gente gosta de ler? E que tipo de material que a gente gosta de ler? É livro? É revista? É pela internet? O que a gente gosta de ler? A gente gosta de ler romance, a gente gosta de ler artigo científico, a gente gosta de ler alguma coisa, receitas novas, filmes, sinopses de filmes, notícias sobre o que está acontecendo no mundo, sobre artistas, o que a gente gosta? Qual que é o nosso interesse? Importante a gente pensar nisso. A ideia da leitura, né, pessoal, uma das ideias da leitura é que é trazer prazer, é trazer entretenimento. Também é importante para isso. Paulo Freire diz que a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Então a leitura é muito importante na vida do indivíduo, em todas as instâncias, né, pessoal? Antes mesmo de ler a palavra, a gente já lê o mundo, conforme diz o nosso querido Paulo Freire. Para o autor, antes de ler a palavra, a criança lê o mundo pelos sentidos, pelo olfato, pelo tato, né? Pelas expressões faciais, pelos gestos. Então a criança, às vezes, ela não sabe ler ainda, mas ela já consegue fazer algumas leituras, ela já consegue compreender algumas coisas pelo que ela observa das pessoas, das situações, né? Então a leitura do mundo vem antes da leitura da palavra. Então o interesse da criança pela leitura vai ser maior, como a criança já tem essa percepção, ela vai se interessar mais pela leitura se a gente apresentar para a criança leituras que tenham a ver com o cotidiano dela. Então, é óbvio que se você pegar uma criança pequena e você trouxer para ela um texto científico para a criança pequena, ela não vai ter interesse nenhum em aprender a ler. Agora, se você trouxer para ela às vezes uma história em quadrinhos, ou então uma notícia que fale sobre algum brinquedo que ela está interessada, enfim, alguma coisa que esteja dentro do mundo dela, o interesse dela pela leitura com certeza vai ser bem maior, ok? O autor Cipriano Lucchesi, pessoal, ele afirma que a leitura, para atender ao seu pleno sentido e significado, deve intencionalmente referir-se à realidade. Caso contrário, ela será um processo mecânico apenas de decodificação de símbolos. Ou seja, a criança não vai entender nada do que ela leu. Então é importante, a criança e a gente, né? A gente precisa estar interessado naquilo que a gente está lendo. Porque se a gente pega um texto e a gente não tem interesse nenhum naquilo, daqui a pouco a gente vai se ver apenas decodificando as palavras, sem a exata compreensão do texto. Então, gente, existe uma diferença aí entre decodificar um texto e compreender um texto, uma diferença bastante grande. Decodificar é reconhecer e traduzir os signos gráficos por meio do reconhecimento do alfabeto. Então, todo mundo que conhece o alfabeto e que sabe juntar as letras e tudo mais, vai conseguir fazer uma leitura, uma decodificação, na verdade. Compreender um texto tem a ver com captar o sentido da mensagem, por meio do domínio progressivo de textos cada vez mais complexos. Então, a gente começa com textos mais simples e a gente vai conseguindo compreender a mensagem daqueles textos. Daqui a pouco os textos vão ficando cada vez mais complexos, até que a gente é capaz de ler um texto grande e realmente compreendê-lo, né? Isso é um processo. Então, as crianças em fase de alfabetização conseguem ler frases pequenas e compreender. Aos poucos, quando a gente vai apresentando maiores textos, a criança vai entrando em contato com a leitura, ela vai conseguindo ampliar essa capacidade. Bom, pessoal, então por aí a gente já entende o seguinte, que alguém que não sabe ler, não quer dizer que não sabe nada. Ele não sabe ler, mas não quer dizer que ele não compreenda as coisas, né? Ele só não sabe decodificar, mas ele pode compreender algo que for contado para ele. Se alguém lê um texto para ele, ele vai compreender. Ele apenas não sabe
fazer a decodificação daquelas palavras, ok? Bom, é muito importante que a gente incorpore a leitura no nosso dia a dia, pessoal. Porque isso é importante para o nosso crescimento e para a nossa evolução, tá? E na vida acadêmica de vocês, a leitura é fundamental. O Severino diz que os textos têm finalidade de criar um quadro teórico geral, com base no qual o aluno poderá desenvolver a sua aprendizagem, assim como a maturação do seu pensamento. A leitura vai complementar as argumentações do professor em sala de aula e levará o aluno a desenvolver seu pensamento crítico e reflexivo, ampliando seu vocabulário e, consequentemente, enriquecendo sua capacidade de dialogar e produzir. A leitura ajudará o acadêmico a enxergar melhor o mundo, exercer sua função social, transformar a realidade. O domínio da leitura é adquirido com o tempo, com a prática e frequência. Olha que importante, pessoal, a leitura no ambiente acadêmico. Olha a importância disso. Então, realmente, se tem alguém que eu estou conversando aí que não gosta de fazer leitura, é importante que comece a praticar, porque a leitura, quanto mais a gente pratica, melhor a gente fica, né? Tanto na leitura quanto na escrita. Para escrever bem é importante que a gente consiga, que a gente leia bastante. Isso ajuda bastante na hora de escrever também. Bom, pessoal, nem sempre é fácil a gente compreender a mensagem de um texto, né? Às vezes a gente lê um texto e volta e lê de novo, e a gente tem certa dificuldade para compreender o que o texto está querendo dizer. Então é o seguinte, tem alguns elementos que podem ajudar a gente a compreender esse texto. Por exemplo, quando a gente faz as perguntas o que, onde, porquê, quando, quem e como, a gente consegue entender melhor a ideia central do texto. Então, se a gente pega aquele texto e a gente começa, mas o que? O texto está falando do quê? Mas onde? Aonde que aconteceu esse fato? Por que aconteceu esse fato? Quando aconteceu? Dessa forma, a gente consegue compreender a ideia central desse texto. Lá no material escrito de vocês, eu coloquei lá uma questão de prova, na qual é apresentada uma tirinha para criança, e aí existe a questão que pergunta assim, por exemplo, o que está acontecendo na tirinha? E aí a criança vai atrás dessa informação, não é nem de onde está acontecendo, nem quando, nem porquê, mas o que. Então é importante que a gente compreenda bem o significado dessas palavras, para que a gente entenda o que buscar naquele texto. Bom, pessoal, vamos falar aqui agora sobre, a gente falou então sobre a ideia central do texto, que a gente pode encontrar por meio desses elementos, dessas perguntas, e a gente pode encontrar no texto também palavras-chave. As palavras-chave também nos ajudam a compreender o texto. Às vezes são palavras-chave e às vezes existem as ideias-chave do texto. Então isso também é bastante importante. A gente vai olhando o texto e a gente vai selecionando aquelas palavras que são as palavras mais importantes. Então a ideia, a palavra ou a ideia-chave é super importante para que a gente consiga entender o que aquele texto está falando, ok? Bom, para um texto fazer sentido, também não adianta a gente pegar um texto e tentar encontrar a palavra-chave, tentar encontrar a ideia-chave, tentar ver a ideia central do texto, se o texto não tem coerência e não tem coesão. Aí também a gente não vai conseguir nunca. Então é importante que um texto seja coeso e coerente. O que quer dizer essas duas palavras? Pessoal, isso é questão inclusive de prova. Então prestem bastante atenção, verifiquem depois no nosso material escrito, ok? Coesão textual é a propriedade pela qual se dá ligação entre as palavras. Uma palavra se liga a outra. Um texto coeso tem suas partes, que são as palavras, frases e parágrafos, ligados entre si. Do ponto de vista gramatical, pessoal, estabelece-se a coesão textual por meio de conjunções em frases coordenadas e subordinadas. Então, a gente tem alguns exemplos lá no nosso material escrito, que eu quero que vocês deem uma olhadinha. Lá no livro de apoio de vocês, tá? Vocês têm o material escrito e também tem um livro de apoio, que nesse caso é de comunicação e linguagem. Então, quero que vocês deem uma olhadinha lá, que lá vocês têm alguns exemplos. Mas, se não tiver coesão no texto, ele fica totalmente sem pé nem cabeça. A gente vai ler só as palavras principais ali e vai ficar bastante difícil de compreender. E coerência textual, o que é coerência?
ela tá ligada ao significado do texto. E não é daí, no caso, aos elementos estruturais. Então, um texto pode ser perfeitamente coeso, ter todas as conjunções certinho no lugar, mas a gente pode não entender porque ele pode não fazer sentido. Como, por exemplo, se eu falar assim, ó, o chão lá fora tá molhado porque não choveu. Não tem coerência nenhuma essa frase, né? O chão tá molhado porque não choveu. Qual que é a coerência dessa frase? Não é coerente. Então, a coerência tá bastante ligada a isso, tá? Temos um vídeo também no material de apoio, no material que eu produzi aqui para vocês, que também traz uma explicação bem bacana sobre a questão da coerência e da coesão. Assistam esse material, tá, pessoal? Reúnam esses materiais que a gente disponibiliza para vocês, que tudo isso vai ser importante para a construção do conhecimento. Bom, pessoal, então essa aula basicamente sobre isso, sobre a questão da leitura, sobre a questão da ideia central do texto, as palavras e ideias-chave, a coesão e a coerência, tá bom? Estudem essas questões aí e qualquer dúvida que vocês tenham, me perguntem pelo fórum que a gente vai esclarecer, tá bom? Obrigada, tchau, tchau!